Este é o podcast da Coach ID. Apresentamos os desafios emocionais da alta performance, figuras do futebol nacional e internacional, à conversa com o coach André Rosa. Olá a todos, hoje temos como convidado o Mister Eduardo Moreira, que já treinou equipas como o Boa Vista, o Salgueiros, o Aroca, Varzim, o Créteil na França, o Sporting da Covilhã, Moreirense e recentemente o Rabo de Peixe. Eduardo, obrigado pela tua presença e por estares aqui connosco neste episódio e eu queria começar aqui, digamos que a nossa conversa com uma pergunta que muitas das vezes chega também até mim, do pessoal que quer ser treinador de futebol profissional, mas que tem que começar a sua carreira, digamos que um pouco mais abaixo, ou seja, como treinador adjunto ou às vezes noutras funções. Fala-me um pouco sobre isso, qual é que é a tua visão e os desafios que estas pessoas podem ter na sua carreira. Olá André, olá também a todos que nos vão ouvir. Agradecer em primeiro lugar o convite, é um prazer enorme poder estar aqui e falar também um bocadinho daquilo que é o nosso caminho, o nosso trajeto, a nossa vida e daquilo que nós mais amamos, que é o futebol. Sim, isto, repara, não há caminhos certos nem caminhos errados para se começar, ou caminhos melhores ou piores, é um bocadinho em função daquilo que é o teu gosto, não é? E a oportunidade que também te vai surgindo. No meu caso, eu deixei de jogar muito cedo porque não tinha aptidões para poder atingir o nível que gostaria enquanto jogador. E imediatamente a seguir surgiu uma oportunidade de poder começar a trabalhar no futebol de formação e depois a partir daí fui andando em função daquilo que eram os meus objetivos. Eu comecei cedo, com 17 anos, portanto não tinha muito bem a noção ainda de onde é que me estava a meter, digamos assim, e portanto foi muito pelo gosto, muito pela paixão, muito pela aprendizagem, e só depois mais tarde é que comecei a definir alguns objetivos e alguns caminhos que queria seguir. Naturalmente, durante esse período, tive várias oportunidades de treinar vários escalões de formação, desempenhar várias funções, também como treinador principal na formação, mas depois também com outro tipo de funções e equipas técnicas, como preparador físico, treinador adjunto, observador, etc. E isso foi-me dando uma bagagem muito grande ao longo dos anos para que depois eu pudesse definir, não, o meu caminho será como treinador adjunto. Tenho valências para fazer o resto e eu falo muitas vezes isso com os treinadores. É importante nós diversificarmos o nosso leque de valências, porque hoje em dia a conjectura das coisas exige muitas vezes que os treinadores tenham alguma dificuldade aqui ou ali de levarem toda a sua equipa técnica, digamos assim, então é necessário nós conseguirmos encontrar pessoas e treinadores que consigam ter mais do que uma valência em termos de conquista de equipa técnica. Uhum. E quanto mais nós diversificarmos as nossas áreas de intervenção, numa fase prematura da nossa carreira, maior experiência nós vamos adquirir e logo aí vamos poder ser opção para mais do que um tipo de solução em termos de trabalho. E, portanto, numa fase prematura foi isso que eu fiz na minha carreira e depois, como eu costumo dizer, dou muitas vezes o exemplo do funil, que começa muito largo na sua base e depois vai estreitando à medida que nós estamos cada vez mais claros e muito mais cientes daquilo que vai ser as nossas funções futuras. E foi um bocadinho isso que eu fiz. E fruto disso acabei por treinar em todos os patamares do futebol português, todos os campeonatos, e trabalhei com mais de 20 e tal treinadores, porque começou por aí, muitas funções, solução para várias situações. Estreitei para adjunto, porquê? Porque o meu passo a seguir seria ser aquilo que sou hoje, que é treinador principal. E então entendia que a posição na equipa técnica que mais me podia aportar experiência, que mais contacto direto me poderia dar com os treinadores com quem estava a lidar, com os jogadores, era a treinadora adjunto, precisamente. E, portanto, foi por aí que eu segui o meu caminho para me tornar o treinador que sou hoje e que quero ser depois também no futuro. Ou seja, estrategicamente tu
decidiste ter uma abordagem de vamos aqui tocar várias experiências, não é? Para me ir especializando e também perceber o que é que realmente, o que é que eu sou bom. Realmente, exatamente, sim, e sim. Eu costumo dizer que nós numa fase inicial, nós temos que ser bons em tudo. Nós temos que tentar ser bons em tudo. Porque só tendo essa predisposição para tentar ser bom em tudo é que nós vamos perceber onde é que nós realmente fazemos a diferença e onde é que nós realmente nos identificamos e somos bons. Se nós só fizermos uma coisa, nunca vamos saber como é que seríamos noutras. E como tive sempre essa predisposição, essa proatividade, aumentei muito o meu leque de opções. Era preciso um preparador físico para ali, eu era opção. Era preciso um analista para acolá, eu era opção. Era preciso... Tudo isto numa fase muito prematura, percebes, André? Porque depois tu começas a definir-te um bocadinho enquanto homem também, começas a definir aquilo que tu queres ser enquanto treinador, e começas a encontrar aonde é que tu podes realmente aportar qualidade e trazer algo mais com quem trabalhas. Juntamente com isto, perceberes quais são os teus objetivos a curto, médio e longo prazo e todos os passos que tu deres serem em direção a isso, por muito pequenos que sejam, mas são em direção a algo. Não fazer as coisas por acaso ou porque sim ou por obra e graça do Senhor. Nunca acreditei muito nas coisas caídas assim do céu e tenho mais o perfil de fazer acontecer, com princípios, com valores, mas fazer acontecer. Isto dá muito trabalho, atenção, a gente fala disto com algum passado, com alguma experiência já, mas dá muito trabalho, não é fácil, nem sempre é assim tão linear, nem sempre as coisas acontecem quando nós queremos. Às vezes é preciso, ou muitas vezes é preciso arranjarmos aqui estratégias externas. Quando eu digo estratégias externas, arranjarmos trabalho que não necessariamente tenha a ver com o futebol, para podermos alimentar esta postura, para podermos alimentar esta forma de estar, porque as coisas nem sempre correm como nós queremos. E, portanto, é como eu digo, todos os passos que se dão, o mais difícil para mim, daquilo que eu vivi, foi conseguir definir um caminho, focar-me nesse caminho, definir uma estratégia e depois a parte difícil, que é em tudo que tu fizeres a partir daí, de alguma forma tem que obedecer a essa estratégia, a esse caminho. Às vezes nós não vemos muito bem essa forma. Sim. Estar a trabalhar, por exemplo, como eu já trabalhei em restaurantes ou em cafés, ou tu dizes assim, de que forma é que isto vai alimentar o teu percurso? Estás a lidar com pessoas. Se tu estabeleceres ligações comportamentais e emocionais com as pessoas, com os clientes que tu atendes, estás muito mais perto de o conseguir fazer depois com os jogadores. Certo. E portanto era esses pontos que eu ia tentando criar para me levar até onde quis e onde quero chegar. Eduardo, agradecer-te já esta pequena introdução da nossa conversa, porque já foi aqui uma masterclass. Tenho aqui algumas notas que nós podemos pegar e para quem nos está a ouvir aqui neste episódio. Falaste aqui de coisas muito interessantes e que na realidade elas também se replicam noutras áreas que não só o futebol. E eu gosto sempre de fazer esta ligação, porque nós temos muitas pessoas que ouvem os nossos episódios e que não estão no mundo do futebol, ou não querem ser treinadores de futebol nem jogadores de futebol, simplesmente vêm à procura de crescimento pessoal, de experiências e de conteúdo. E tu falaste aqui de alguns pontos interessantes. E um deles foi, tu fazes o teu percurso, digamos que a fazer um pouco as funções que te iam surgindo e que tu dizias, olha, isto faz sentido para mim, porque há um propósito aqui por trás desta função, isto vai-me trazer ferramentas para eu utilizar lá na frente, não é? E com o passar dos anos a coisa foi-se afunilando cada vez mais, não é? Tu foste tornando-se, se calhar, especialista noutras vertentes, noutras funções. Agora a minha questão para ti é, e para quem nos ouve, como é que tu, no teu caso tu, Eduardo, não é? Porque isto não há receitas como na culinária, no teu caso, como é que tu decides que é o momento
para abraçar um novo projeto? Neste caso, como é que tu foste decidindo? Olha, agora é o momento de, pá, já não sou mais preparador físico, agora eu vou ser treinador adjunto. Ou seja, como é que tu soubeste? Porque muitas das vezes as pessoas perguntam: André, mas como é que eu sei que esta decisão é a melhor decisão? Como é que eu sei que agora é o momento certo para tomar esta decisão? Como é Claro, que tu geres essas situações? Porque vai acontecer a todos nós, durante a nossa vida, temos que decidir para mudar em qualquer coisa, não é? Como é que tu claro que fazes? sim, claro que sim. Olha, obviamente não te vou dar uma resposta que se calhar era aquela resposta que toda a gente queria ouvir, com os timings e as datas e os momentos, e não é assim que funciona, não é assim que funciona. E a verdade é que tu muitas das vezes não tens 100% a certeza absoluta se aquilo que estás a fazer é correto ou incorreto. Uhum. Mas se tu vais por esse caminho, digamos assim, tu perdes-te completamente, seja no futebol, seja na vida, seja noutro tipo de atividade. Aquilo que eu digo é decidir em consciência. Ou seja, certo ou errado, eu tomei esta decisão e sei que a tomei em consciência. Uhum. E a partir daí, se revelar ser a melhor, obviamente que eu vivo com isso e toda a gente vive com isso muito bem. Se revelar não ter sido um passo acertado, não ter sido a melhor opção, eu sei que só eu é que tenho responsabilidade nisso, portanto só eu é que posso fazer alguma coisa relativamente a isso e portanto só eu é que tenho que gerir essa situação e dar a volta a essa situação e aprender com ela. Quando as decisões são tomadas em consciência, estás muito mais próximo de tomar muito mais decisões acertadas. Quando elas são tomadas por impulso, por capricho, por pressão, por outro tipo de fatores externos, a tendência daquilo que o meu percurso me deu a conhecer, a tendência é tu tropeçares cada vez mais. Uhum. Ou É um seja, bocadinho, eu uso esta muito a decisão. metáfora do volante. Sim. Agarra-te ao volante, bem ou mal, se tu tiveres um acidente, se estiveres agarrado ao volante, a culpa é tua. E tu Uhum. tens que lidar com isso. E Uhum. tens que gerir isso e tens que ultrapassar isso. Mas está lá, é definido, foste tu. Uhum. Se tu largas o volante e tens um acidente, tu nunca sabes muito bem o que é que aconteceu e o que é que eu posso fazer e o que é que podia fazer, percebes? Andas sempre aqui e perdes-te. Perdes-te completamente. E nesse, e pronto, e seguramente que aí vai haver muitos desafios, não é? Muitas pessoas podem estar assim a perguntar: ok, então e se eu ainda nem sequer consigo agarrar o volante, não é? Há pessoas Claro. que não conseguem agarrar o volante. Há outras que até podem estar a pensar assim: ah, pá, mas eu até hoje sempre agarrei o volante e isto está sempre a acontecer ao contrário daquilo que eu idealizo. Que competências é que tu achas que estas pessoas, aqui nos dois casos distintos, o que agarra no volante e o que não agarra no volante, que competências mentais, competências emocionais seriam importantes estas pessoas desenvolverem, porque na realidade depois nós vamos dar aí, não é? Que tem a ver com a forma como eu olho para as coisas, com o resultado que eu tenho, com a perspectiva que eu coloco, mas competências mentais e emocionais tu achas que são importantes para estas pessoas? Sim, eu ia-te falar um bocadinho precisamente disso, das armadilhas, não é? Nós somos especialistas em criar armadilhas a nós próprios. E nós muitas das vezes somos os principais responsáveis por sabotarmos aquilo que estamos a fazer. E obviamente que uma das tarefas e uma das ferramentas mais importantes é o autoconhecimento. O teu autoconhecimento, tu conheceste muito bem e perceberes claramente para onde é que queres ir e o que é aceitável para ti, o que é inegociável para ti e o que é que tu fazes ali, mas tu dizer, faz ali um desconto, digamos assim, ou seja, dentro disto eu tenho aqui alguma ginástica, ok? E consigo me enquadrar aqui em várias situações. Há outros que eu não abdico disto, ponto. Ou tenho isto, ou então esqueçam. E isto, obviamente, que ao longo dos anos, ao longo do teu caminho, primeiro, não é linear. Segundo, tu nem sempre consegues
ter uma perspectiva antecipada da situação. Às vezes só quando lá estás é que te apercebes, ok? E aí tu tens que entrar um bocadinho em gestão de danos. Ou seja, dentro de tudo isto que me está a acontecer, que não era previsível, mas eu já cá estou, então de que forma é que eu posso alinhar isto de acordo com a minha perspectiva, de acordo com o meu perfil, com o meu comportamento, ok? Isto é que é o nosso desafio diário e é o nosso desafio constante, porque o futebol dentro do campo está sistematicamente a mudar e o futebol fora do campo também está sistematicamente a mudar. E dizia-me, e eu tive o privilégio de trabalhar com um grandíssimo homem e um enorme treinador, que é o Vítor Oliveira, e ele dizia-me muitas vezes isto: define e escolhe uma forma de estar na vida e no futebol e vai segundo ela, bem ou mal, demora mais ou menos, com mais ou menos ajuda aqui ou ali, mas é a tua forma de estar, é o teu caminho. Porque senão, lá está, senão tu perdes-te, senão tu vais, eu para estar ali, eu tenho que ser assim, eu tenho que agradar assim, eu tenho que estar desta maneira, eu tenho que falar desta maneira, eu tenho que me posicionar desta maneira. Epá, mas aquilo não acontece e tu agora já estás a olhar para outro sítio. E naquele sítio é completamente diferente. Eu vou andar aqui nesta ginástica comportamental, mental, sistemática. Atenção, não confundam isto que eu estou a dizer com definições de modelo de jogo e adequação do treinador ao clube, etc. Não tem nada a ver com isso. Estamos a falar fora, estamos a falar eu pessoa, eu treinador, eu líder. Portanto, se tu não defines uma identidade, nós ouvimos falar muito da identidade das equipas, certo. mas primeiro está a nossa identidade. Se nós não definimos isso, nós vamos. O melhor retrato que eu vejo é andamos sempre aos S, andamos sempre aos zigue-zagues, porque tentamos agradar a tudo e a todos e nunca o vamos conseguir. E nós temos que nos agradar a nós próprios. É tal consciência. Posso estar enganado, posso estar errado, posso, mas foi eu que decidi. Logo sou eu que resolvo, sou eu que trato. E eu acho que isso, o autoconhecimento, a noção clara daquilo que nós queremos, acho que é uma das ferramentas fundamentais para qualquer pessoa que integre ou lidere uma equipa em qualquer área de intervenção, nomeadamente no meu caso como treinador de futebol, porque nós lideramos uma equipa de homens que jogam ou de mulheres que jogam e somos liderados por uma equipa de homens que dirigem ou mulheres que dirigem. E portanto nós estamos aqui neste meio. Se nós andamos a tentar agradar acima e abaixo, acabou. Não temos hipótese. É fantástica essa partilha. Eduardo, isso fez-me lembrar uma frase do Robin Sharma, que ele diz que aquele que precisa de liderar os outros, primeiro precisa ser senhor de si mesmo. Não é? Esta liderança pessoal, este autoconhecimento, não é? Eu perceber, pá, com este tipo de pessoa eu facilmente me irrito, com este tipo de pessoa eu sou mais flexível. Neste contexto eu consigo gerir melhor as minhas emoções, neste contexto eu sou mais extrovertido. E depois linkar também isso ao tipo de personalidade que tu decidiste ser, não é? Porque, como tu falaste, que tipo de pessoa é que eu quero ser no mundo do futebol? Que tipo de pessoa é que eu quero ser na minha vida pessoal? E depois, tendo em conta esse tipo de pessoa, vai-se ter que tomar micro decisões a toda a hora, não é? A todos os momentos vamos ter que tomar decisões baseadas nessa nossa escolha. Sim, e eu costumo usar uma expressão que é, se quiseres, um bocadinho um update de outra expressão que é muito utilizada. Que nós costumamos dizer que o treinador resolve problemas, não é? O treinador apresenta soluções, ou só... e eu costumo dizer, se nós formos por este caminho, se nós trabalharmos muito esta questão, e os anos que eu estive como treinador adjunto, deu-me muito disto, porque tinha um contacto muito próximo com os jogadores e tinha que os liderar em determinados momentos, e nós devemos antecipar os problemas, não é resolvê-los, é antecipá-los. E a única forma que tu consegues de antecipar problemas é precisamente isto, é vez mais.
ouvires mais, observares mais, para que depois toda a tua comunicação, exercício, forma de jogar, forma de liderar, seja eficaz, que é bate certo, vai provocar um efeito. E, portanto, é esse o caminho que eu escolhi seguir. Obviamente que estamos em andamento, isto está a ser construído, o melhor ainda vem aí. Mas, enquanto treinador adjunto, fundamentalmente nos últimos 8 anos, sensivelmente, foi claramente esse caminho que eu entendi, porque era esse o caminho que eu sabia que me iria tornar melhor treinador. E era esse o meu objetivo. Ou seja, o autoconhecimento é algo muito importante para ti enquanto treinador e enquanto ser humano, não é? Sem dúvida. Com e sem clube, André. Com e sem clube. Porque os treinadores não são treinadores só quando têm clube. Também são treinadores quando não têm. Sim. Nós não nos podemos esquecer disto. Sim. E, portanto, o autoconhecimento é uma ferramenta poderosíssima em contexto, em clube, mas também quando o treinador não está com o clube, não está a trabalhar. E pegando nessa questão do autoconhecimento, que estratégias é que tu tens ou que dicas é que tu dás para quem nos está a ouvir para poder trabalhar este autoconhecimento? Porque se o autoconhecimento para ti representa uma competência ou, digamos assim, uma competência, autoconhecimento acaba por ser uma competência que eu tenho, não é? Para desempenhar aquilo que eu desempenho. Algumas pessoas podem não ter essa vertente tão trabalhada e acabam por ter alguns desafios que se calhar tu que tens essa parte mais trabalhada não tens ou tens numa intensidade menor. Então, para quem nos está a ouvir e não tem essa parte tão trabalhada ou acha que isso não serve para nada, que dicas é que tu dás a essas pessoas para que elas possam desenvolver-se um pouco mais a esse nível? Olha, nós na vida e no futebol, enquanto estamos a trabalhar, por muito que nós não queiramos dar valor ou não nos apercebamos disso, ela está sempre presente e nós estamos sempre a trabalhar. A partir do momento em que tu te relacionas com outro e tens que trazer o melhor de cada jogador que lideras, está lá. O autoconhecimento está lá. E, portanto, eu acho que o primeiro passo fundamental é a tomada de consciência de cada um. Perceber que realmente isto é uma ferramenta e realmente há coisas que podem e devem ser trabalhadas e que muitas vezes nós ouvimos muitas vezes aquelas expressões viva a vida, não esperes que alguma coisa, ou melhor, não esperes que seja tudo perfeito para seres feliz, não é? Ouvimos muitas vezes essas expressões, mas dificilmente nós fazemos as perguntas certas a nós próprios. Dificilmente nós perguntamos a nós próprios o que é que tu queres. Toda a gente diz com muita facilidade o que é que não quer, não é? Mas o que é que tu queres? E o que é que tu precisas para chegares lá? O que é que tu tens e o que é que queres ter? O que é que tu fizeste ontem para seres melhor hoje? O que é que tens que fazer hoje para ser melhor amanhã? Ou seja, aquelas perguntas que às vezes andam ali um bocadinho a pairar em momentos muito circunstanciais da nossa vida, a tal questão do volante, não é? Nós não agarramos. Então, é circunstancialmente quando há um susto, quando há qualquer coisa, aí para tudo. Ui, espera aí, deixa-me, eu tenho que ver, não é? O que é que se passa, o que é que eu ando a fazer, não é? E eu digo é tomar consciência e fazer isso, praticar isso todos os dias. Seja com trabalho de coaches de alto desempenho profissionais, seja de uma forma mais particular, com alguns livros, alguma literatura que existe que podem ajudar, seja com, às vezes até conversas de malta, por exemplo, a mim ajudava-me muitas vezes falar com outros colegas meus de outras modalidades para pôr algumas coisas em perspectiva, né? Porque nós depois ficamos tão dentro do nosso aquário, digamos assim, não é? Que para nós só aquilo que nós vivemos no futebol é que é um problema e o resto dos outros não é problema, só os nossos é que são problemas. E não é assim, e há outras modalidades, há grandes líderes e grandíssimos treinadores noutras modalidades, e eu gostava de falar, de partilhar, de conversar, para perceber às vezes e para relativizar
algumas questões. E depois é o teu dia-a-dia. Eu olhar para um jogador, nós temos duas funções enquanto treinadores, ganhar e rentabilizar. Fazer os nossos jogadores melhores. Ponto. E como é que eu posso fazer um jogador que é uma pessoa que joga melhor se só me preocupo com os aspectos técnico-táticos dele? Ou físicos? E a pessoa? Eu, se conseguir trazer ao de cima a melhor versão de cada uma das pessoas que jogam para mim, eu vou ter uma equipaça. Esta é a minha mentalidade. Os conceitos de família, etc. Lá está. Nós ao longo dos anos fomos ouvindo vários chavões e várias situações, mas depois é preciso ir à lupa e perceber como é que eu individualmente, por exemplo, nós trabalhamos muito individualmente os jogadores atualmente. É uma grande crescimento ou evolução ou o que for do futebol atualmente, é o trabalho individualizado do jogador técnico, eventualmente ligado ao contexto tático, atlético, físico e o resto. E a mente, e as emoções, não é? E porquê é que eu digo que este caminho como treinador adjunto me preparou para ser um treinador melhor enquanto treinador principal? Porque uma das tarefas principais do treinador adjunto é precisamente, na minha perspectiva, estar atento a isto. Olhar para os jogadores e perceber que aquele jogador está a cair, entre aspas, não é? As coisas não estão a acontecer e não tem a ver por ele não perceber o que é que o treinador quer. Não tem a ver por ele não ter capacidade técnica para desempenhar. Não tem a ver por limitações físicas que ele possa ter para desempenhar. Ele está com bloqueio, ou porque não acredita em si, ou porque tem ali problemas de autoestima, ou tem ali problemas relacionais, ou tem ali qualquer tipo de situação. E nós, enquanto treinador adjuntos, temos a obrigação e a responsabilidade de estar perto destas situações. Mas para isso tens que conhecer o homem, para isso tens que perceber o que é que se passa ali, não é? A linguagem corporal, detecção da mentira, uma série de questões que são importantes. Para quê? Para eu hoje, como treinador, conseguir identificar isso e ter quem está comigo, quem está a trabalhar comigo e dizer-lhe, está ali, fala ali, vai conversar ali, vai dizer isto, vai não sei o quê. Ou seja, passei de ser eu, muitas vezes por iniciativa própria, andar nestas lutas, digamos assim, para agora, enquanto treinador principal, poder ter as ferramentas necessárias para, ou eu diretamente, ou através de algum dos meus adjuntos, poder antecipar, lá está, as tais questões para resolvê-las. Muito bom. E isso leva-me aqui a fazer uma ponte com, digamos que outra área na qual tu também és um expert e um especialista, que é a área da formação e onde tu também trabalhas como mentor de treinadores de futebol, não é? Fala-me um pouco sobre essa tua experiência e de que forma é que isso te ajuda a ti depois a desempenhar a tua função de treinador. Olha, vou-te ser muito sincero e mesmo para aqueles que nos ouvem, porque lá está, tem muito a ver com o caminho que é traçado, com o caminho que é definido. Eu comecei a dar formação a cursos que nada tinham a ver com o futebol. Nada. Mas, a determinada altura na minha carreira, eu decidi apostar, digamos, as fichas todas no futebol e as coisas correram bem durante algum tempo, mas depois deixaram de correr. E eu tive que ir à procura de novas estratégias. E então comecei a arranjar trabalho fora do futebol para me poder ir alimentando o trabalho que eu ia tendo no futebol e os anos que estive, por exemplo, no futebol distrital, onde não queria estar, onde achava que não merecia estar, mas as oportunidades não surgiam e eu tinha que estar e tinha que tirar o melhor delas. Mas para isso precisava trabalhar também durante o dia, porque o futebol distrital, ninguém vive do futebol distrital, como é óbvio. E é assim que surge esta questão das formações. E depois comecei a pensar e a dizer assim, epá, espera aí, eu sou professor, eu tenho mestrado, eu dou aulas, dei aulas de educação física, eu dou formação, logo tenho a possibilidade de dar formação. Porquê que eu não dou formação no futebol? Então comecei-me a falar, a procurar, a pesquisar, a aumentar a minha rede de networking relativamente a essas áreas e perceber onde é que eu podia.
olhando para o meu currículo, já trazia algumas passagens interessantes, já trazia algumas situações interessantes e depois percebi uma coisa muito simples, que foi o tal funil largo na base permitia-me dar formação de preparadores físicos, analistas, treinadores adjuntos, treinadores principais, liderança, comunicação, permitia-me dar um leque alargado. Então eu comecei a disparar. Vamos dar formação aqui, formação ali, formação ali, formação ali. E eu, às tantas, comecei-me a ver, a dizer assim, epá, eu tenho aqui uma solução na minha carreira, tenho aqui uma solução que me vai me permitir estar dentro do futebol na mesma, vai-me permitir partilhar conhecimento, que é uma das minhas maiores paixões, vai-me permitir aumentar a minha rede de contactos, porque não é só quem faz formação, pelo menos da maneira como eu dou formação, não é só quem faz formação que aumenta a sua rede, é quem a dá, porque é estabelecida uma ponte entre formando e formador. Para mim é fundamental. E daí surgiram os cursos de treinadores. E depois daí surgiu as mentorias aos treinadores. Esta questão da mentoria não é algo que esteja muito disseminada cá em Portugal ainda. Nos Estados Unidos é prática absolutamente comum. Cá em Portugal, em várias áreas, ainda não está muito bem disseminada. Mas a questão da mentoria é um trabalho personalizado, individualizado, de 1 para 1 com o treinador. Ou seja, o treinador tem alguma lacuna já identificada que pretende melhorar e trabalhar, e dentro daquilo que é a minha experiência, eu só falo daquilo que vivi e só ajudo naquilo que fiz. Por isso é que eu não trabalho com treinadores de guarda-redes, por exemplo. Eu nunca treinei guarda-redes, não faço ideia do treino de guarda-redes. Portanto, ou o treinador tem identificado, procura e vamos atacar isso e vamos trabalhar isso, ou, por exemplo, uma das questões que eu trabalho muito em mentoria é precisamente a questão do autoconhecimento. Era isso que eu te ia perguntar, que é quais é que são os desafios que os treinadores te trazem? Exatamente. Repara, isto também funciona um bocadinho por modas. E eu digo isto muitas vezes nos cursos e etc. Toda a gente fala do treino, toda a gente quer falar do treino. E o treino está completamente espremido ao máximo. Toda a gente sabe tudo de treino e rapidamente consegue chegar ao treino. E essa, naturalmente, é uma das mentorias que mais é feita. A questão do treino, da organização do microciclo, da operacionalização do microciclo, etc. Mas esta questão do autoconhecimento é muito interessante. Porquê? Porque eu trabalho com vários treinadores de vários patamares diferentes e às vezes para aquela malta que epá, eu gosto muito de futebol, mas eu não faço ideia o que é que eu posso fazer. Ou eu tenho 1 ano de experiência e quero o mundo, ou eu estou a ter dificuldades em relacionar-me com isto e com aquilo e como é que funciona o mundo do futebol e tal. Assim. E a questão do autoconhecimento é isto. Vamos te desconstruir enquanto pessoa, vamos desconstruir enquanto treinador e vamos construir-te à imagem daquilo que é a tua essência. E a partir daí, tudo que tu farás a partir desse momento tem que obedecer àquilo que é o teu perfil, a tua personalidade. Só assim é que faz sentido. Eduardo, estávamos aqui a falar de treinadores, mas agora tu enquanto treinador, ou no caso os treinadores que chegam até ti, que desafios é que eles têm no relacionamento com os jogadores? Sim, muitas vezes, olha, tem a ver com malta, com alguns colegas treinadores que já não se identificam tanto com o treino de formação e querem treinar séniores. Então querem perceber as reais diferenças que existem. Outros que sentem que está a falhar ali qualquer tipo de comunicação na liderança, na forma de interagir com o grupo. É verdade que muitas vezes procuram aquelas receitas, não é? Aquelas atividades que se podem fazer e tal. E as coisas não são assim, as coisas obedecem a um padrão comportamental, da mesma forma que tu crias. E eu acredito muito nisto como treinador e pratico isto como treinador desde o dia 0 em que chego, que é, tu defines uma metodologia de treino para obedecer a um modelo de jogo criado para aquele contexto específico.
E ao mesmo tempo que tu defines uma metodologia de treino pode ser um modelo de jogo, também deves criar uma metodologia comportamental e comunicacional para obedecer à tua liderança para praticar aquele jogo. Uhum. E muitas das vezes os problemas aparecem precisamente aqui. Que tu queres jogar de uma maneira, mas lideras de uma maneira diferente para aquele jogo. Tu queres... por isso é que eu te digo, fala-se muito do treino. Tu sabes perfeitamente o que é que deves trabalhar ou o que é que deves treinar para jogar daquela maneira. E o teu feedback? E a tua liderança? E a tua comunicação? E a tua relação? Tudo tem que obedecer a uma forma de jogar, a uma forma de estar. E isso também é trabalhado, isso também é criado. E a questão das mentorias também entrou muito aí ao trabalhar com os treinadores. É um processo contínuo, a menos que a necessidade seja uma situação muito isolada. Vamos ter agora aqui esta reta final, ou vamos ter agora aqui este jogo muito importante, ou vamos ter aqui... Ou são coisas muito isoladas, ou então isto é um processo contínuo, porque lá está, é preciso criar uma forma de estar, uma forma de fazer as coisas, que cada um de nós tem a sua própria personalidade, ok? Eu dizer-te assim, neste momento eu tenho que ser mais assertivo, mas o eu, Eduardo, treinador, a ser assertivo é diferente do André a ser assertivo. Uhum. Né? Porque o André tem as suas características, o Eduardo tem... Agora, tem que ser reconhecido e tem que ser eficaz para o lado lá e olhem para ti e dizem, tu foste assertivo. Sem dúvida. Estás a entender? E é isso que os jogadores têm que perceber. Sim, e essa partilha é muito importante e faz-me pegar aqui em algo que tu disseste ao início. Nós já estamos aqui a chegar ao final aqui do nosso episódio e queria aqui pegar num tema que levantámos no início, que foi nós, na realidade, as pessoas muitas das vezes procuram uma receita, não é? Que é mais fácil, faço o ponto A, o B, o C, e isto no final dá o resultado. Mas na vida real, infelizmente ou felizmente, não é? Não funciona assim. Ainda assim, tu levantaste aqui 3 pontos que eu queria rever contigo para ver se tu acrescentarias alguma coisa a esta tua fórmula. Que tu disseste que no teu percurso, para tu chegares onde estás hoje e trabalhares como treinador profissional e seres formador e seres mentor de treinadores, tu disseste que acabaste por fazer, primeiro que tudo, definir o caminho, ou seja, definir o que é que eu quero, não é? Depois tens aqui uma segunda etapa que foi focar-me nisso, portanto, eu tenho que ser disciplinado, não é? Para fazer as ações necessárias para que isto aconteça. E depois tu também colocaste, tu disseste, definir a estratégia. A minha questão para ti, Eduardo, para quem nos está a ouvir, nesta tua fórmula, tu acrescentavas alguma coisa, agora aqui de uma forma resumida, tu passarias aqui a tua fórmula mágica de outra forma, o que é que tu passas aqui para quem nos está a ouvir para ter sucesso naquilo que fazem, seja no mundo do futebol ou seja noutra área qualquer? Olha, acrescentaria-te 2 coisas que eu acho que são 2 conceitos também muito importantes. Primeiro, ação. Ok? Tudo isto que nós falamos e os pontos que tu falaste são pontos teóricos, ou seja, são pontos definidos por nós aqui na nossa cabeça. Mas depois requerem todos eles que requerem ação, requerem proatividade. Por isso é que eu te dizia há um bocadinho que sou uma das pessoas que é fazer acontecer. E isso às vezes também é um defeito, porque às vezes queres fazer tanto acontecer que nem dás espaço que façam, não é? Ou para festejar o que fazes. Ou para viver e festejar o que... Exatamente, sem dúvida, sem dúvida. E já tive situações, felizmente já tive algumas conquistas, e se calhar olhando para trás uma ou outra, à idade que eu tinha, ao momento que era, tinha vivido aquilo de uma forma diferente, mas eu já estava noutra, porque aquilo acabou quase às vezes por ser uma consequência, digamos assim. Portanto, a primeira que eu te dizia é um plano de ação para as coisas. E segundo, chamar a atenção para uma coisa que eu acho que é também muito importante, que é isso não é um contínuo, ou seja,
muitas vezes há coisas que acontecem e tu não programaste, não planeaste, não pensaste e aconteceu. Uhum. E tu, quando isso acontece, essa equação, como tu lhe chamaste, é quebrada, não é? Porque tu ou começas do segundo ponto, ou começas já no terceiro, para não estarmos aqui muito exemplos práticos. Entrar de início num clube, entrar a meio num clube, entrar perto do fim da época num clube. Corta-te esta equação. Porquê? Porque a necessidade, o tempo, o espaço e o momento faz com que tu não planeies muita coisa. O que está, está. Uhum. O que está, está. E tu tens que fazer um diagnóstico muito rápido, tirar uma fotografia muito rápida ao que está a passar e imediatamente avançares na ação. Imediatamente passares por um plano de ação tremendamente eficaz porque não tens tempo, não tens margem. Outra coisa é entrar de início, em que tu planeias, tu contratas, tu defines os tais macrociclos e os mesociclos, etc. Crias todo. E isso permite-te ter esse tipo de projeção. Portanto, dizer que não é um contínuo, muitas vezes quebra, mesmo com a nossa vida, mesmo nós enquanto líderes, mesmo nós ao longo de uma semana. Portanto, é preciso ter sempre consciência de nós queremos, nós focamos, nós definimos, mas não há paulas. Temos que deixar sempre em aberto o livre-arbítrio, as coisas poderem acontecer. E constantemente nós, vê, analisa, ok, avança. Ou seja, o contexto e a situação, ela também vai influenciar depois as tuas próprias ações, não é? E a própria análise Sim, que tu fazes da situação. sem dúvida, sem dúvida. Porque a mim aconteceu-me ao longo dos anos várias vezes. Tu lutas, trabalhas, projetas para ali, para aquilo, ou para ali clube, ou para ali patamar, ou para ali função. Epá, e as coisas não acontecem quando tu queres. As coisas não acontecem só porque tu queres muito, e porque tu defines muito, e porque tu trabalhas muito. E tu Às nessa, vezes não acontecem. e Às tu vezes nem acontecem, outras vezes acontecem quando tu menos estás a contar. E tu tens que estar pronto. sim, sim. E tu, se calhar, nessa altura achavas que era só a ti que isso te acontecia, não é? Que eras só tu que Muitas estavas vezes. nesse Muitas vezes. Isso é outra questão que as pessoas também, obviamente, toda a gente que está no mercado de trabalho e aqueles menos experientes, logicamente, epá, o não vai aparecer muitas mais vezes, mas muitas mais. Então, quanto mais proativo tu fores, mais tu tiveres esta tal equação bem definida, maior é a probabilidade de teres não. Uhum. Porquê? Porque tu sabes o que é que queres. E às vezes o lado lá não sabem. E tu esbarras às vezes com estas questões. Portanto, preparar para isso, preparar para teres a resiliência e também as estratégias suficientes para alimentares a forma de ser e a forma de treinar. Ou seja, para dar aqui alguma esperança para quem nos ouve e possa estar numa fase de maior desafio, é relembrar que o sim vive na terra do não. Ou seja, Sim, para eu ouvir o sim, eu vou ter que ouvir o não também muitas vezes. Só que eles vivem no mesmo sítio. Eu só tenho que o encontrar, não é? exatamente. E Só que às ter, vezes ele não aparece quando nós queremos. não, e ter a predisposição para que nós percebamos o seguinte: eu agora ouvi não, mas eu vou continuar a trabalhar para este não se transformar num sim, ou aqui ou noutro sítio qualquer. Se pelo meio eu vou continuar a ouvir nãos, epá, se calhar vou, noutros sítios não vou. Agora, se eu parar de andar, aí é silêncio total. Pois, aí E é. portanto, nós não podemos parar. Sem dúvida. E para quem nos está a ouvir, Eduardo, tens alguma sugestão de leitura, por exemplo? Já falaste que a formação é importante para nós nos desenvolvermos, relativamente à questão do autoconhecimento, ter um mentor, ter um coach. Agora, aqui em termos de leitura, alguma sugestão que tu te recordes que possa ou não estar associada ou linkada a esta questão do autoconhecimento, mas uma leitura que tu tenha surgido assim quando eu te fiz a pergunta, que possas Sim, achar eu, interessante. eu, eu a minha biblioteca pessoal é constituída por essencialmente biografias, Uhum. livros técnicos, e depois muitos livros desta área, da área comportamental, que nada tem a ver com o futebol.
E nesse sentido, obviamente que há sempre enormes referências em vários. As biografias de praticamente todos os treinadores de top são ótimas, a começar pelo nosso Mourinho, com o Simeones, com os Kloppes, com o Ferguson, várias. Tu vais beber muita coisa ali. Os livros mais técnicos servem para nós, muitas das vezes, conseguimos encontrar aqui alguns esqueletos, entre aspas, naquilo que é o que nós queremos criar para a nossa equipa. E servem às vezes também como pontos de partida de exercícios, um bocadinho como a Coach ID faz, para nós termos aqui uma base de dados que nos permita depois, mexendo nisto ou alterando aquilo, podemos projetar para a nossa equipa. E depois os livros desta área mais comportamental, há um que foi um dos primeiros que eu li que me marcaram bastante, que foi o Todos Falam, Poucos Comunicam. Que é um... Todos falam, todos comunicam. Gostei. Sim. E foi um livro que só pelo título já se percebe o porquê da importância, porque acho que o título diz muito. Né? Todos falam, mas poucos comunicam. Sem dúvida. Muito bem. Eduardo, já estamos a chegar ao fim. Temos aqui agora só uma dinâmica que eu lhe chamei de minuto extra. E o que é isto do minuto extra? É nada mais, nada menos do que 1 minuto de perguntas fechadas, ou seja, perguntas de sim ou de não, a resposta de sim ou de não, sem pensares muito, portanto é aquilo que surgir. Tenho aqui algumas perguntas que podem ter assim alguma armadilha associada, mas faz parte aqui do jogo. Pode ser? Claro. Como é que chegamos ao tempo extra? Chegamos a ganhar, a perder ou empatados? Depende muito como é que vamos atacar este ponto. Estás a ganhar. Bora lá. Então vamos lá. Eu vou então colocar aqui o cronómetro e vou-te dar o sinal e começamos, está bem? Força. Então vamos lá. Gostas de controlar todo o processo de treino? Sim. A culpa é sempre do treinador? Sim. Já foste injusto com algum jogador? Sim. Trabalhas a tua vertente mental? Sim. Já tiveste que ir ao WC durante o jogo? Não. Os jogadores podem fazer a cama ao treinador? Sim. Há ou não há jogadores preferidos? Sim. Quem jogou futebol profissional revela-se melhor treinador? Não. Sabe jogar futebol? Sim. Gostavas de treinar a seleção portuguesa? Sim. É preciso sorte para se chegar ao alto rendimento? Sim. Já passaste a noite em branco por causa de um jogo importante? Já. És o melhor treinador da tua rua? Sou. Não tem saída. É uma rua sem saída. O futebol é o teu desporto preferido? Diz? O futebol é o teu desporto preferido? Sim. Ok, boa, não gostou muito. Não. Tranquilo. Tranquilo. Sim, tranquilo. Não, há algumas perguntas que depois, se calhar, convinha a gente justificar, não é? Justificar um bocadinho, explicar algumas que há e algumas que são um bocadinho sensíveis, digamos assim. Sim, mas isto Mas a verdade é essa. A verdade é, pelo menos a minha verdade, é essa. é só uma brincadeira aqui para a malta que nos ouve. Muito bem, a última pergunta de todas. Qual é que é, na tua opinião, Eduardo, a competência-chave para se ter sucesso enquanto treinador, para se ter sucesso na vida? Qual é que é a competência-chave? Se houvesse só uma competência, para ti qual é que seria? Só uma. Não é fácil. Só uma. Proatividade. Diz? Proatividade. Proatividade. Queres justificar a tua escolha? Sim, porque se tu não fores uma pessoa proativa, na minha perspectiva, todas as outras competências que podem lá estar e que devem lá estar para tu seres e atingires aquilo que pretendes, não deixam de ser exatamente isso. Estão lá. É como um livro numa prateleira, está lá. Se tu não tens a proatividade de o abrir e de o folhear, nunca vais tirar o maior sumo possível dele, apesar das coisas estarem lá todas, mas estão lá paradas, estão lá quietas. Portanto, eu acho que, não podendo dizer aqui um conjunto de características, acho que a proatividade é o fator que faz com que tu possas
praticar tudo aquilo que precisas de praticar para seres o melhor, para atingires o topo. Top. Por isso já sabem, pessoal, temos que ser proativos se queremos ter resultados. Eduardo, obrigado pela tua participação aqui no nosso episódio. Vou-te deixar aqui a despedir-te também de quem está a ouvir e eu, da minha parte, despeço-me e agradeço a todos aqueles que ouvem aqui o nosso podcast e que nos enviam os feedbacks e as perguntas e que criam aqui uma dinâmica muito gira. Obrigado a todos, obrigado por terem assistido. Eduardo, deixo-te agora a ti para despedir-te de quem está aqui a ouvir. Agradecer-te a ti, agradecer e parabenizar também a Coach ID pela iniciativa e enviar um abraço a todos aqueles que nos ouviram. E é isto, a nossa partilha, a nossa vida é isto, faz parte partilhar, viver e experienciar as coisas e sermos proativos relativamente a elas. Portanto, um grande abraço a todos, um grande abraço também para ti, André, obrigado e muitos sucessos e força. Obrigado, Deusinho Malta, até ao próximo episódio.